Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo às principais notícias do Brasil e do mundo dessa quinta-feira, dia 28 de setembro. O marco temporal foi aprovado no Congresso, mas rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal. A proposta vai agora para a sanção do presidente da República e a expectativa é de que Lula vete o projeto. O Congresso foi a favor da tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, enquanto o Supremo Tribunal Federal votou contra. A decisão do Supremo Tribunal Federal não obriga que o Poder Legislativo siga exatamente o que foi definido pelos ministros. Na prática, isso significa que o parlamento pode legislar sobre o caso, apesar de ter sido considerado inconstitucional pelo Judiciário. O texto aprovado no Senado é levado à sanção do presidente Lula para virar lei. Mas a expectativa é que Lula vete a proposta. E se isso acontecer, os parlamentares ainda podem derrubar o veto em sessão conjunta do Congresso Nacional. Nesse cenário, o texto seria promulgado e passaria a valer como lei. Mas, em tese, só poderia ser aplicada para disputas que surgissem após a sua vigência. Pela Constituição, as normas não retroagem para mudar situações que ocorreram antes de seu nascimento e poderia ser questionada no Supremo Tribunal Federal. E então, caberia ao Supremo definir se a lei é válida ou não. Se o tribunal mantiver seu entendimento invalidando a lei, isso não impediria uma nova reação do Legislativo e viraria um ciclo em torno da questão. Ainda em Brasília, vamos falar agora sobre a posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Barroso vai herdar no cargo um acervo de quase 5.000 processos. Ao assumir a presidência do STF, Barroso vai também acolher um acervo de 4.889 processos. Mas a maioria destes procedimentos já tem uma decisão e aguarda um eventual recurso. Depois que passam por uma primeira análise de admissibilidade, esses processos, se aceitos, são distribuídos aos demais ministros. A média de tempo de tramitação destes casos na presidência tem sido de 81 dias. Ao longo de 10 anos no STF, o ministro foi relator de processos de grande repercussão. Barroso é relator de processos como a ação que trata da proteção de povos indígenas contra a invasão de suas terras. Aqui discute o índice de correção do FGTS, a ação que questiona o piso da enfermagem e contra despejos e desocupações de pessoas durante a pandemia de Covid-19, entre outras. O comando do Supremo terá na vice-presidência o ministro Edson Fachin, que é ministro do Supremo desde 2015. Ele é o relator de processos relativos à Lava Jato e de temas com repercussão social, como a chamada ADPF das favelas, que restringiu operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro no período da pandemia. Em maio de 2022, assumiu a presidência da Corte Eleitoral, sucedendo o ministro Luiz Roberto Barroso. Atuou no tribunal até agosto de 2022, quando deixou o cargo para a posse do ministro Alexandre de Moraes. E falando agora sobre as chuvas no Rio Grande do Sul, uma comitiva do governo foi ao estado para discutir a situação local e liberou R$1 bilhão em crédito a municípios afetados pelas enchentes no estado. A previsão é de mais chuvas na região. Os empréstimos para ajudar na recuperação dos municípios atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul vão ser feitos principalmente via Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Banco do Brasil. E como Lula se prepara para realizar um procedimento cirúrgico nesta sexta-feira, uma comitiva do governo federal foi visitar as áreas afetadas pelas chuvas no estado gaúcho. Além de ministros, participam da comitiva a primeira-dama Janja, secretários nacionais, equipes técnicas e diretores dos ministérios e órgãos federais. O grupo foi recebido pelo governador Eduardo Leite em Lajeado para uma reunião de trabalho que discutiu a reconstrução das cidades atingidas. Além de sobrevoar a área de enchente do Rio Guaíba com equipes da Defesa Civil, eles visitaram um ginásio no município de Estrela. Desde o início do mês, o ciclone extratropical atingiu mais de 100 cidades e deixou pelo menos 50 mortos.
Nos últimos dias, chuvas intensas voltaram, causando mais alagamentos e tirando moradores de casas na região metropolitana e também no interior do estado. E após subir e atingir um nível histórico, o rio Guaíba começou a baixar em Porto Alegre. Na tarde desta quarta-feira, o rio chegou a marcar 3,18 metros, desbancando o recorde da enchente registrada em 1967. Depois disso, o nível do lago começou um processo de recuo. Segundo medição manual da Prefeitura de Porto Alegre, as águas recuaram para 2,92 metros e a tendência ainda é de queda. E agora, nos destaques internacionais, as forças russas estão construindo uma nova ferrovia que vai ligar as cidades ucranianas ocupadas ao sul da Rússia. Se for concluído, o projeto vai permitir o transporte de suprimentos militares e de civis sem depender da ponte da Crimeia. A ponte que liga a Crimeia ao território russo tem sido alvo de ataques crescentes por partes das forças ucranianas nos últimos meses, enquanto tentam cortar as linhas de abastecimento para a península. A cidade portuária de Mariupol, no Mar de Azov, localizada na região ucraniana de Donetsk, está sob controle direto russo desde maio de 2022. Foi em Mariupol que as forças russas realizaram alguns de seus ataques mais notórios, atingindo uma maternidade, um hospital e um teatro, onde centenas de civis procuraram refúgio. A cidade tornou-se um símbolo da resistência ucraniana durante semanas de ataques russos implacáveis no ano passado. Notoriamente, mesmo quando a maior parte dela havia caído, seus defensores resistiram na usina siderúrgica de Azovstal durante semanas antes que a fortaleza finalmente caísse. E ainda na Rússia, o país aumentou em quase 70% o orçamento de defesa para 2024, de acordo com um documento do Ministério das Finanças publicado hoje. Um aumento que pode indicar a manutenção da ofensiva na Ucrânia. O documento aponta que gastos da pasta vão aumentar 68% no ano que vem, em comparação com o atual, e vão chegar a 10 trilhões de rublos, valor equivalente a 563 bilhões de reais. Desde o início do conflito, em fevereiro do ano passado, a Rússia reforçou a indústria armamentista e investiu consideravelmente nas forças armadas, apesar da inflação e da desvalorização do rublo. Os gastos em defesa vão ser quase 3 vezes superiores aos reservados para educação, meio ambiente e saúde somados em 2024, de acordo com os cálculos da AFP, com base nos dados divulgados. O texto explica que o foco da política econômica é passar de uma agenda anticrise para a promoção do desenvolvimento das metas nacionais. Isso inclui reforçar a capacidade de defesa do país e integrar as 4 regiões ucranianas com anexações reivindicadas por Moscou no ano passado: Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia. E antes de finalizar, olha só, uma história que viralizou nas redes sociais. Um urso interrompeu o que parecia ser um piquenique em família para devorar uma comidinha mexicana. Diante da presença do animal, todos ficaram paralisados. Vamos conferir juntos essa imagem que rodou o mundo. Um urso com gostos bem mexicanos. O animal pulou na mesa de uma família no Parque Ecológico Chipinque, no estado de Nuevo León, no norte do México. E enquanto comia os tacos e enchiladas que a família trouxe para o local, a mulher segurou a cabeça da criança e cobriu seus olhos para que ficasse imóvel, esperando que o urso não os machucasse. Não se mexer é uma das melhores estratégias, porque assim o animal não percebe o ser humano como uma ameaça. Quando termina de comer, ele fareja um pouco a criança e sai da mesa. Finalmente, o urso estava em seu habitat natural. Claro, deixando uma história inesquecível para a família e ficando com a barriga cheia de comida mexicana. Eu, ao contrário do garotinho, ia querer tirar uma foto com o bichinho. Essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa ou conferir outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais.